Se não fosse pelo amor dele, a gente não estaria aqui na presença dele. Porque olha de onde que ele nos tirou, olha o quanto que ele tem cuidado de nós todos os dias. E não é um dia que a gente vai errar, que ele vai parar de cuidar de nós, não. É independente dos nossos erros, ele continua conosco. Se o dia tá bom, se o dia tá ruim, ele continua ao nosso lado todos os dias, ele não oscila, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Som aqui agora está um pouquinho melhor. E ele continua conosco todos os dias, porque se dependesse da gente, talvez a gente não saia da nossa casa hoje, nem da nossa cama de manhã. A gente poderia estar deitado debaixo das cobertas nesse tempo, assim, ou a gente poderia estar sem motivo para viver. E quando eu digo não levantar a cama, não só pelo frio, mas sem motivação para nada. Mas ele vem ao nosso encontro, ele vem ao nosso lado e ele nos ajuda. Antes de eu começar a palavra que eu vou pregar, eu só quero complementar isso que a Fernanda falou conosco, que ali em Romanos fala exatamente sobre isso. Em Romanos 8, fala que considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós há de ser revelada. E no 28 ainda, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, independente do momento da vida que a gente está, se é um momento cheio de tribulação, um momento problemático, ou um momento um pouco, não vou dizer pacífico, mas um pouco mais calmo, com menos de 5 lutas por dia, já é pacífico para nós. E ele está conosco todos os dias, ele coopera para o bem. Isso é muito importante a partir do momento que a gente começa a verdadeiramente confiar, e eu não estou dizendo disputar pelo controle da nossa vida com Cristo, mas quando a gente realmente entrega o poder da decisão para Ele, quando a gente realmente entrega o querer, o agir, da onde que vai vir a vontade no nosso coração, quando a gente entrega os planos do que a gente vai fazer amanhã e o que a gente vai fazer o resto da nossa vida, quando a gente entrega tudo isso na presença dele e a gente realmente confia. Eu não estou falando só entregar porque a gente é ensinado na igreja, não. Eu estou falando quando a gente realmente confia que não há nada mais valioso na nossa vida do que estar com Cristo e a gente entrega realmente o rumo da nossa vida para Cristo, tudo muda. E muda para o bem, porque se um dia não deu errado, se a gente está num momento difícil da nossa vida, tudo coopera para o bem, vai saber o propósito que está por trás. Aconteceu uma coisa no nosso dia, vai que não foi um livramento de Deus para nós, e todos os dias Ele está conosco, Ele não é inconstante como a gente é muitas vezes. Ele é o total oposto, Ele é perfeito. Não tem palavras nesse mundo que pode descrever a bondade dele e a misericórdia dele. E aqui em Romanos ainda fala que por amor dele, fala aqui que por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aqui está falando, isso estava escrito lá em Salmos 44 e ele cita aqui em Romanos 8. Hoje em dia a gente não está sempre destinado à morte no sentido da morte física ou tortura física, diferente de outros países aí. Mas a gente está todo dia com o poder da decisão no sentido de que o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer, se a gente vai pecar ou não, isso está sobre nós. A melhor escolha e a escolha mais difícil Deus já tomou por nós, porque Ele nos escolheu e nós estamos aqui. E agora nós vamos honrar isso todos os dias até a volta dele, porque a gente entende que não há nada que a gente vai fazer que vai fazer a gente merecer o amor dele ou a graça dele. E a palavra que eu quero falar com vocês nessa noite é um pouquinho antes desse Romanos que eu li, Romanos 6. Eu até cruzei por esse 9, por isso que esse 9 não, por esse 8 e eu lembrei, mas o que eu quero falar mesmo é Romanos 6. É sobre como essa bondade dele recai sobre nós todos os dias e como que cai sobre nós também esse poder de escolha de o que a gente vai fazer. Se a gente vai honrar a nossa própria carne, se a gente vai honrar os nossos próprios desejos, ou a gente vai realmente se entregar a Ele e
nos dar por conta e perceber que não há outro lugar que não seja a graça dele, o amor dele, que não há outro lugar que seja melhor do que escolher obedecer ele o resto da nossa vida. Romanos 6, ele começa dizendo assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos com o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E agora nós vamos entrar mais uma vez na presença do Senhor, entregando esse dia novamente. Se você não entregou esse dia na mão dele verdadeiramente, disposto a realmente ele controlar o teu modo de pensar, o teu modo de agir, a tua vida, vamos ter mais uma oportunidade até o final de nossas vidas para nos chegar a ele. Mas não deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde. Meu Deus, meu amado Pai, voltamos mais uma vez à sua presença, Jesus. Nós temos essa chance, graças a Deus, por meio de Cristo Jesus. E nós, mais uma vez, verdadeiramente, nós desejamos entregar os nossos pensamentos, os nossos desejos, o que a gente vai fazer amanhã e o resto da nossa vida em Tuas mãos, Jesus. Constantemente venha estar renovando o nosso pensamento, como diz a sua palavra, que a gente não venha se amoldar com os padrões dessa terra, mas ao contrário, nos tornamos mais semelhantes ao Senhor, que é como o Senhor deseja de nós. Em nome do Senhor Jesus, venha abençoar essa pregação, que ela venha fazer efeito em nosso coração e nós venhamos praticá-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentarem? Essa palavra aqui começa nesse livro de Romanos, que a gente já conhece, vamos dizer assim, e a gente conhece muitos livros da Bíblia, mas a gente continua sempre neles, porque em que outro lugar que a gente vai encontrar a palavra de Deus se não for na Bíblia? Então ele todos os dias fala conosco por meio de sua palavra. É também capaz de ouvir na oração a voz audível de Deus, mas é tão claro Deus falando em sua palavra, na palavra que a gente lê, na palavra que alguém prega, e aqui ele está falando novamente por meio de Paulo, nesse livro de Romanos, que foi Paulo que escreveu, e o livro começa com Paulo dizendo que ele é escravo de Jesus, ele é escravo de Deus em Cristo Jesus, que ele é servo de Cristo, e falando que ele é devedor do Evangelho, porque ele recebeu essa palavra e ele precisa compartilhar como se devesse uma dívida, porque essa graça é muito boa para continuar só na vida dele. Ele precisa converter os irmãos dele que ainda não conheceram Jesus dessa maneira, que ainda estão cegos por outras doutrinas, que eles estão cegos em outras religiões, estão cegos em outra maneira de viver que não agrada a Deus. E aqui nesse capítulo ele começa falando isso. No capítulo anterior, ele contou sobre a graça,
que no 5 ali fala que da mesma forma que o pecado entrou no mundo, ele foi extinguido por um só homem também. Da mesma forma que um só homem trouxe pecado para toda a descendência dele, para todo mundo, um só homem veio, o Deus encarnado veio. E por causa que ele foi perfeito, sendo como ele era filho de Deus, ele foi perfeito. Então ele cumpriu a lei em todas as etapas como sacrifício, como último sacrifício perfeito realmente diante de Deus. E que nele agora a lei não tivesse mais poder sobre nós. Fala que a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o 5:21 ali. Então, assim como o pecado reinou na morte, assim como o pecado reinou naquela queda de Adão e até hoje, Jesus Cristo veio para que nele, como está aqui, a gente pudesse viver pela verdadeira justiça, pela verdadeira graça, que é o favor não merecido, e mediante ele, tendo ele como nosso mediador do lado do Pai. E aqui nesse 6, ele responde isso. Então, eles entenderam, então, que agora a lei não possui mais poder sobre nós, que agora nós estamos debaixo da graça, e agora, se a gente for desobediente, a gente consegue um advogado junto ao Pai. E daí o 6, ele começa com essa pergunta por causa disso. Ele fala, então, a gente tem que continuar pecando, então, para que a graça aumente? Que agora a gente está debaixo da graça, então a gente pode fazer o que quiser, tá tudo tranquilo? E daí o Paulo fala, olha, não é essa interpretação que eu quero que vocês tenham. De maneira nenhuma. Nós, que morremos para o pecado, que agora a gente vive a vida debaixo da graça, a gente deve, ao contrário, a gente deve odiar o pecado, porque a graça é um favor não merecido. Agora tu vive uma nova vida que foi te dada sem tu merecer ela. Agora tu pode ser uma pessoa nova, você não vive mais debaixo do poder do medo, da insegurança, do que a gente vai fazer amanhã. A gente não vive mais sobre o poder do pecado, sobre a escravidão do pecado. Agora a gente tem uma nova chance de vida. E o que tu vai fazer com essa nova vida? Tu vai viver para Deus agora. E se por acaso tu pecar, que não seja de propósito. Se você resolver pecar, porque agora eu tô debaixo da graça, eu vou pecar, o teu pecado vai estar te traindo, vai ser como se tu tivesse assinado um contrato e tu quebrasse uma das leis daquele contrato. Tu assinou um novo contrato agora com Cristo, uma nova vida nele, em Cristo Jesus, por causa dele. A morte dele simboliza, fala aqui que a gente estava com ele por meio do batismo. O nosso batismo aqui que está dizendo é como se fosse essa morte na cruz. E aqui está falando, usa essa simbologia. A gente morreu para ele, ou seja, por causa que a gente morreu, o nosso corpo para a lei, a gente morreu para a lei. Ele morreu e agora a lei não tem poder mais, porque ele morreu exatamente para isso. Ele morreu para nos livrar da dívida da lei, da dívida do pecado de Adão, da dívida que a gente herdou desde Adão até nós. Então ele morre por causa disso. E agora nós estamos libertos da lei. E se alguém morreu, não tem mais dívida, não tem mais lei, já foi, a pessoa está morta. Se uma pessoa morreu hoje, tu não tem como no outro dia acusar de estar fazendo alguma coisa errada, porque se a pessoa morreu, a pessoa não existe mais, a pessoa não está debaixo mais da lei porque ela morreu. E aqui, essa é a simbologia que Paulo está trazendo. Está falando, olha, vocês agora estão justificados perante a lei de Cristo Jesus. Vocês são sem pecado e justos. Vocês foram purificados de todos os seus pecados que tu cometeu por causa dele. E o que tu vai fazer agora? Não vai pecar de novo. Agora, tu tem uma escolha para fazer. Tu tem uma coisa diferente para fazer. Agora, ele conta aqui que, como nós fomos unidos a ele na morte dele, quando ele ressuscitou, a gente ressuscitou com ele. Ele une isso ao batismo por quê? Porque o batismo é a confissão pública de que o velho homem foi posto para trás e agora nós somos um novo homem em Cristo Jesus. Por isso que ele usa esse simbolismo do batismo. E ele está falando aqui no 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado para ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Ou seja, o nosso velho homem
não está falando só dos pensamentos ruins, não está falando só do pecado, não está falando o velho homem num todo. Toda a pessoa que a gente era antes de Cristo, num todo assim, foi morta. Aquela pessoa não existe mais. Não tem como lembrar de uma pessoa se ela não existe mais, se ela nunca existiu. Jesus faz como isso, ele lança um mar de esquecimento, como se aquela pessoa nunca mais existisse. Então, se o pecado vir nos acusar, a gente não existe mais, aquele velho homem não existe mais. Se a gente quiser voltar, como que a gente vai voltar para uma coisa que não existe mais? A gente tem que ter muito isso em mente. Agora a gente é uma nova criatura, o pecado não nos condena mais. Ele está falando aqui. Então a gente sabe, ele tá calmamente ensinando vocês. A gente sabe que o velho homem morreu. Então alguém morto não tem poder. Alguém morto não está mais debaixo da lei porque ele foi morto, certo? Certo. E fala, foi crucificado com ele. Por quê? Porque a gente entende que na cruz esse homem morreu junto com Cristo Jesus. E daí ele continua. Para quê? Por que isso aconteceu? Para que o corpo do pecado fosse destruído. O corpo do pecado não está falando desse corpo físico aqui. O corpo do pecado é a natureza adâmica dentro de nós. Esse que a gente chama de velho homem, mas é os desejos malignos, é os pensamentos da nossa natureza realmente, a volta. E esse corpo do pecado é isso, significa isso. Quando o nosso corpo resolve pecar, quando o nosso corpo resolve ceder a esses desejos adâmicos. Está falando aqui, isso aconteceu para que esse corpo seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ou seja, quem morreu não é mais escravo. Quem morreu agora é livre. Quem morreu não existe mais. Temos esses tópicos na nossa cabeça. E ele continua. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então a gente morreu e agora a gente ressuscitou. Como uma nova vida, como uma nova oportunidade, como uma nova chance de ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus. E fala aqui, Jesus morreu para o pecado, Jesus morreu para a lei, Jesus morreu para que nele tivéssemos vidas. E ele morreu, certo? E a diferença tá que ele morreu e ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele nos ressuscita junto com ele. Ou seja, agora nós somos uma nova vida porque Cristo ressuscitou, nós estamos junto com ele. E tá falando aqui, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, essa nova natureza, quem nós éramos antes de a gente nos converter, foi apagado, foi esquecido. E agora a gente vive uma nova vida com Cristo Jesus. E a gente vai viver com Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Se a gente não viver para Cristo Jesus, a gente ainda não é uma nova criatura de verdade. Tá falando aqui, portanto, agora que vocês entenderam isso, que vocês foram enterrados na morte da cruz, que vocês foram extinguidos, que vocês foram apagados, que vocês foram esquecidos. Agora que vocês entendem que o velho homem não está mais presente aqui, não permitam que o pecado domine o corpo de vocês. Não permitam que vocês voltem atrás nessa decisão. Não permitam que o velho homem, ele realmente morreu. Essa é a primeira morte do velho homem. Ela foi legal, ele morreu perante a lei e nos livrou da condenação da lei. Beleza. Mas não significa que a gente não vai pecar para o resto da vida. A gente ainda é humano, a gente ainda não é perfeito. Perfeito é ele é o nosso modelo. Mas até a gente chegar lá, é aí que a gente entra no processo da santificação. Todo dia a gente dá um passo para nos tornar mais parecido com ele. E isso custa o quê? Isso custa a nossa vida, porque a gente vai viver para sempre por causa dele, para ele. Isso custa esforço, isso custa decisão de todos os dias a gente decidir viver para ele. Porque não é só um dia que a gente ergue a mão e fala, agora eu vou viver para Jesus. E no outro dia tu não sabe o que tu vai fazer da tua vida, não. É todo dia acordar com este pensamento de hoje eu vou viver para Jesus. Amanhã viveremos para Jesus. O resto da nossa vida vai ser dedicado a Jesus por causa dele. E ele está aqui falando, não permitam que o desejo de vocês, que a intenção má do coração de vocês, tomem conta de vocês. Ao contrário, usem
essa nova chance de viver, usem esse corpo agora, ressuscitado em Cristo Jesus, para viver debaixo da graça, viver debaixo da justiça. No 13 ele fala: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos da injustiça, ou seja, como um instrumento, como algo, o corpo como algo que só vai fazer injustiça, como um meio de fazer injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Que vocês venham ser o meio que a justiça de Deus seja aplicada, que vocês sejam o meio de tornar Jesus conhecido, que vocês sejam um meio de também chegar em outra pessoa e oferecer essa chance de viver para outra pessoa. Porque em Cristo a gente tem essa nova vida que é maravilhosa. Por quê? Porque a gente não vive mais com medo. Medo no sentido geral, medo de ansiedade, medo do julgamento das pessoas, medo das coisas que a gente fez no passado, medo de memórias que vêm na nossa cabeça. Eu fiz uma coisa errada em tal dia, em tal ano, em tal momento, eu errei com tal pessoa. Isso tudo é extinguido, porque com Cristo a gente é uma nova criatura. A gente tem a graça de não só liberar perdão para aqueles que nos ofenderam, como também pedir perdão e realmente se livrar dessa culpa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, resuma isso, é medo, essa culpa que a gente tem é extinguido nele. Agora a gente tem uma nova vida. E agora, nós temos uma nova vida, nós entendemos que nós temos uma nova vida, que a gente morreu, que a gente ressuscitou em Cristo Jesus e que a gente tem uma nova chance de vida. Então, o que a gente vai fazer? No 15 ele fala exatamente isso. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então, agora eu posso pecar então, né? Porque agora eu tô livre, tenho uma nova chance, eu posso ter uma vida de acordo da maneira que eu quiser. Ele fala, certo? De maneira nenhuma. Ele fala no 16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece. Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aqui ele tá falando, a gente pode pecar agora, porque a gente pode fazer o que quiser. Ele fala, olha, não é bem assim. Vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo que vocês escolhem obedecer. Tem outra linguagem que é exatamente assim. Aqui, então, agora com essa nova vida, o que a gente vai fazer? A gente tem essa decisão que está falando aqui. A gente tem uma decisão a tomar. O que a gente vai escolher obedecer? O que a gente vai escolher obedecer? A gente vai se tornar escravo daquela coisa. E hoje em dia a gente tem várias opções até hoje em dia. Várias opções muito atraentes. Mas ele está falando aqui, olha, se vocês escolherem, vocês vão escolher duas coisas. No final das contas, não é 1001 opções, é só duas. E são bem diferentes uma da outra. Está falando aqui, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, a gente tem hoje escolher viver a nossa vida buscando se enriquecer. Buscar passar a nossa vida para se tornar conhecido, passar uma vida para ter apenas uma vida boa e poder fazer o que quiser. Isso, a princípio, à primeira vista, parece bom, mas no final das contas, fala que o amor e o dinheiro é o princípio de todos os males. Fala que quando tu acha que tu pode fazer tudo, na verdade não é bem assim. Aquelas pessoas que pregam, eu posso fazer tudo, se tu vai analisar bem, elas não podem fazer todas as coisas. Por quê? Porque elas não conseguem ficar um final de semana em casa, elas não têm paz para ficar um final de semana em casa. E se elas saem, elas não conseguem parar, elas não conseguem conversar, elas têm que beber, elas têm que fazer alguma coisa para poder fazer sentido. E se tu tirar isso delas, elas não vão ficar bem. Se tu pega para conversar com uma pessoa que às vezes é viciada em bebida, viciada em outras coisas, ou até com uma pessoa que, não sei, não faz nada demais, mas conversa para ela, pergunta se essa pessoa é feliz de verdade. Ela vai falar que ela não se sente feliz de verdade, tem uma coisa faltando nela.
E tem o perigo também da pessoa achar que pode fazer todas as coisas e buscar alegria nela mesma. Ela se idolatra, o ego dela vai nas alturas, ela se acha a melhor pessoa do mundo. E no final, quando ela percebe que não é tão boa, ela cai de novo naquele sentimento de falta de paz. E tá falando aqui, vocês escolhem a quem vocês vão obedecer. E quando vocês escolhem a quem vocês vão obedecer, vocês se tornam escravos daquilo. Então, se você escolher o dinheiro, você vai ser escravo do dinheiro. Se você escolher simplesmente fazer o que tu quiser, tu vai se tornar escravo daquilo. Ou seja, você vai se tornar escravo do pecado. Porque toda vez que essas pessoas vão tentar, vamos dizer, largar do pecado, o pecado agora é o dono delas. Elas não fazem o que elas querem. O pecado age nelas e é mais forte que elas. Mas aqui está falando também que tem outro caminho. Que vocês têm a oportunidade também de serem obedientes à justiça. E essa justiça leva à vida. Glória a Deus. E ele fala que, olha, eu falo em termos humanos, em termos assim, porque por causa das suas limitações humanas, eu tô falando assim para vocês entenderem de verdade. E ele continua, eu te dou esses dois caminhos, agora ele vai falar um pouquinho mais sobre esses dois caminhos. Ele fala que assim como vocês oferecem os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Então ele está falando, se tomar o rumo de obedecer ao pecado, ser escravo do pecado, tu vai ser escravo de maldade que leva à maldade. E essa vai ser a tua vida. Se você oferecer a justiça, ela vai te levar à santidade, à verdadeira vida. Se você escolher viver nessa justiça de Deus, na obediência a Deus, tu vai perceber que nessa obediência tu encontra a verdadeira liberdade. E se tu escolher ser escravo do pecado, que aparentemente é liberdade, é poder fazer o que tu quiser, tu vai se tornar escravo dele. Tu vai ter que ser obrigado a fazer coisas que às vezes tu não gosta, mas que depois te fazem feliz. Tu não vai conseguir. Se a gente realmente ceder aos nossos desejos, a gente vai ver o quão ruim é a pessoa que a gente é. E aqui tá falando, que fruto vocês escolheram das coisas das quais vocês se envergonham? Que fruto que tu colhes se tu simplesmente ceder os seus desejos todos os dias, fazer o que tu quiser? Que fruto que tu acaba colhendo? Realmente, o fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e tornam-se escravos de Deus. Agora tu é liberto do pecado, tu é liberto dessa escravidão de achar que pode fazer tudo e na verdade não poder fazer tudo. Esse é o engano do pecado que ele traz para a vida da pessoa. Faz a pessoa achar que ela pode fazer tudo, mas na verdade ela não pode fazer tudo, ela só faz o que o pecado leva ela para fazer. Mas se tu realmente escolher viver para Cristo, tu vai perceber que a obediência na verdade é liberdade, porque a obediência em Cristo Jesus ele tem os mandamentos dele, mas a gente tem o poder de escolha, de obedecer ou não obedecer, de pecar ou não pecar. A gente tem uma liberdade. Por que a gente está aqui nessa noite? Porque a gente escolheu estar aqui nessa noite, em Cristo Jesus. A gente teve a escolha de ficar em casa ou vir aqui. A gente teve a escolha de ficar do começo ao final do culto aqui. A gente teve a escolha de não levantar e ir embora no meio do culto porque tá frio. A gente teve a escolha de todos os dias nos aproximar mais da presença dele e obedecer a ele. Por que a gente obedece? Porque toda vez que a gente obedece mais a Cristo, toda vez que a gente obedece mais, que a gente se torna, na verdade, mais escravos, é aí que a gente entende a verdadeira liberdade. É aí que a gente é realmente feliz. É obedecendo a Cristo, não é fazendo o que a gente quer. E se por algum motivo a gente decidir voltar atrás, agora eu vou obedecer aos meus desejos, a gente vai, a gente peca, e a gente percebe o quão ruim é o lugar que a gente está, que a gente se afastou de Deus e agora a gente não está se sentindo completo mais. Mas quando a gente vem, serve a Deus, serve os desejos dele, a gente percebe que há paz, que há tranquilidade. Se fosse por mim, eu não estaria pregando nessa noite. Eu estaria quietinha no meu banco. Mas o Senhor pega da nossa mão, Ele tira da nossa zona de conforto. Porque quanto mais a gente serve a Ele, quanto mais faz o que agrada a Ele e não a nós, a gente percebe que aí é a verdadeira liberdade. Porque o nosso desejo humano é o quê? As pessoas nos servindo, as pessoas ao nosso redor nos adulando. O que é o nosso desejo humano fazer? O que a gente acha que a gente quer. O que é a vontade de Deus?
que o rei se torne servo e o servo se torne rei, vamos dizer assim. A lógica do reino é o contrário. Foi Jesus que lavou os pés dos discípulos e não o contrário. É isso que ele nos oferece. E a gente percebe isso, que quando a gente serve aos outros, a gente consegue entender o amor dele. Quando a gente serve aos outros, a gente conhece uma alegria e uma paz que a gente nunca tinha conhecido. Quando a gente serve aos outros, a gente obedece o que ele nos manda, a gente percebe que é isso que a gente realmente quer fazer. Não é o que a gente achava que a gente queria, mas agora o que Deus colocou em nossa mão. E tem 5 pontos que eu tirei daquele livrinho também, que a gente tem de Romanos, que é do Hernandes Dias, fala de 5 pontos muito interessantes, que ele separa essa exposição em 5 pontos. Eu acho que quando a gente consegue separar um pouquinho, a gente consegue, às vezes, entender um pouquinho mais até, e não só passar e ler batido. E a primeira é exatamente isso, no 6,16, que, em primeiro lugar, a autorrendição conduz à escravidão. Ou seja, a rendição, o que tu se rende para obedecer, o que tu escolhe obedecer, tu vai servir. E ponto final, é assim que funciona. Então, tem 2 opções. O homem ele vai ser escravo de um jeito ou de outro. A diferença é que ele vai escolher qual senhor que ele vai conseguir obedecer. Se ele vai escolher obedecer o pecado ou se ele vai servir a Deus. E a servidão do pecado torna o homem cativo das paixões, cativo dos desejos humanos. Mas a servidão de Deus torna livre dos desejos carnais. Por que livre? Porque agora ele pode obedecer, ele pode escolher se ele vai obedecer ou não. O pecado ele não dá alternativa. Ou tu faz o que agrada o pecado para sentir um pouquinho melhor e um pouquinho mais feliz, ou tu não. E a gente consegue reduzir isso em uma palavra só, em vício. A palavra que resume essa pessoa que escolhe ser escravo do pecado, tá falando aqui, ele é cativo das paixões, ele é viciado. Tu vai conversar, cada pessoa é viciada em alguma coisa. E pode ser a bebida, pode ser coisas piores, ou pode ser ele mesmo, ou pode ser algo físico, não sei, mas ele é escravo de alguma coisa que tá falando aqui. E essa coisa torna ele cativo. Mas em Cristo é exatamente o contrário. Cristo ele nos resgata desse cativeiro do pecado. Ele nos resgata desse poço fundo do pecado que a gente está cavando cada vez mais perto do inferno. Jesus vai, pega nos pescoço e traz para ele. E ele não nos força. Ele nos oferece. Quando a gente nos converteu, ele nos ofereceu uma escolha. Alguém pregou o evangelho a nós e a gente teve uma escolha ali de que a gente, vamos dizer assim, a gente entende, claro, que é ele que nos escolheu e a partir disso a gente consegue tomar nossas escolhas, mas todos os dias é nos oferecido isso. É nos oferecido pecar para agradar os nossos desejos ou a Cristo. E isso, na verdade, é a liberdade em Cristo Jesus. Porque tu pode escolher quebrar esse contrato que tu tem assinado com Cristo Jesus e não só pecar contra ti mesmo, porque fala que a gente é o santuário de Cristo. A gente é o santuário, tu vai pecar, tu vai ir contra ti, contra os teus valores, contra o teu pensamento e contra Deus, o relacionamento que tu tem com Deus. Realmente, todos os dias a gente tem que lembrar disso, a gente tem um relacionamento com o nosso noivo, a gente realmente quer atrair o nosso noivo por uma alegria momentânea ou a gente quer continuar tendo uma alegria eterna com o nosso amado. E é isso que está na nossa mente todos os dias. O segundo lugar, o segundo ponto que ele fala é que a conversão ela implica em troca de escravidão. Então, quando uma pessoa se converte, ela troca de dono, ela para de ser escrava do pecado, escravo do diabo, que faz só fazer a vontade da carne, os desejos mundanos, e agora a gente está sobre um outro domínio, sobre o domínio de Cristo, e não é um senhor mau como o pecado. Não é um senhor que não importa com a gente, o pecado não se importa com a gente, o pecado só quer que ele prevaleça. Jesus não, ele se importa conosco, ele se importa como foi nosso dia. E o melhor exemplo disso é a cruz, em primeiro lugar. E em segundo lugar, um exemplo muito simples, que é a oração. Ele sabe do que a gente precisa, ele sabe o que a gente quer, ele sabe tudo e mais um pouco. Mas ele quer que a gente nos achegue-se a ele, que a gente peça, e não só o pedir, mas quando a gente vai em oração, a gente fica mais leve. Ele faz isso não porque ele precisava, mas porque ele sabe que a gente precisa.
desse momento de intimidade que renova as nossas forças e a gente está pronto para um novo dia por causa dele. Ele quer esse relacionamento. Ele podia ser só um senhor malvado, vamos dizer assim, ou um senhor que, ai, tu vai fazer o que eu quero e pronto. Não, mas Deus é melhor que isso, incondicionalmente, porque ele todos os dias, ele nos dá essa graça de ter um relacionamento com ele e receber o verdadeiro amor que não é um amor humano, mas é um amor em Cristo Jesus. Então, tá falando que antes a gente vivia na masmorra do pecado, na masmorra da culpa, que a gente era cercado de medo, mas a gente foi livre desse cativeiro para ser servo da justiça, servo de um Senhor bom, servo do Senhor que está escrito que Ele é o próprio amor. E esse é o nosso Deus. O terceiro ponto é que tem esses dois tipos de escravidão e eles levam a um destino. Fala que quando a gente estava sobre o reinado do pecado, a gente oferecia aos nossos membros a escravidão, a impureza, a maldade, e agora a gente está debaixo da graça. Nós que escolhemos viver pela graça, a gente vai mais intencionalmente, mais profundamente, mais fervorosamente oferecer aos nossos membros a justiça, porque a gente viu o potencial que a gente tem para servir. Antes, a gente serviu o pecado, a gente sabe as coisas que a gente fazia, mas agora a gente está debaixo de Cristo. A gente vai fazer tudo com muito mais empenho para Cristo agora, porque a gente sabe o que a gente pode fazer, a gente sabe o quão fundo a gente pode chegar. E isso agora a gente vai usar a nosso favor e não contra mais. A gente oferecia como instrumento para a injustiça. Agora a gente vai mudar o dono e a gente vai oferecer como instrumento a justiça. Então, Deus fala que Ele não quer parte da nossa vida. Ele não quer um lugar da nossa vida. Ele quer tudo da nossa vida. O mandamento mais importante qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa mente, com o nosso coração, com toda a nossa intensidade. Quando fala de todas as coisas, está falando de intensidade, então tu vai servir com toda a intensidade. Ele não quer parte da tua vida, ele quer prioridade, ele quer o teu corpo por inteiro, ele quer a tua vida por inteiro, ele quer tudo. A tua mente, o teu coração, ele quer ser o foco da tua vida. E agora a gente sabe onde que a gente estava, a gente sabe as coisas que a gente fazia para ceder ao nosso vício, para conseguir alguma coisa. Se alguém foi alcoólatra, sabe até o fundo do poço que foi procurando bebida. Se alguém fumava, sabe o que fazia antes para conseguir um cigarro. Agora que a gente venha com mais paixão e com mais intensidade servir a Ele. O esforço de sair da nossa casa e vir aqui é um esforço benéfico. Não é tanto, vamos dizer assim. Eu acho que o esforço às vezes não é tanto físico, mas sim aqui na nossa cabeça. O esforço de todos os dias decidir viver para Ele. Todos os dias decidir negar a nossa carne e viver a Ele. Então a gente sabe o quão o ímpio é dedicado ao pecado, que a gente venha ser ainda mais dedicado a Deus. Porque isso vai continuar para o resto da nossa vida. A gente vai agarrar o nosso Senhor e continuar servindo Ele para o resto da nossa vida, porque não existe dois senhores. Não tem como servir um e também agradar o outro. Não, o outro serve um e desagrada o outro, ou não tem como, não tem outra opção. Quarto ponto que o autor fala é que tem esse paradoxo, que a escravidão que a escravidão em Cristo ela é liberdade. E a liberdade, segundo o pecado, na verdade, ela é escravidão, porque o homem se julga livre para fazer tudo o que ele deseja, mas na verdade, no final das contas, ele é escravo do pecado. Mas a diferença é que aquele homem que serve a Deus, ele pode praticar o pecado, mas ele opta por obedecer a Deus. O escravo do pecado, ele não pode fazer o que ele deseja. O escravo do pecado, ele vai fazer o que vai agradar o vício dele. Mas aquele que está em Cristo Jesus, o escravo da justiça, ele pode fazer ou não fazer. Ele tem a escolha de, eu vou fazer isso hoje ou amanhã eu vou fazer. Vou fazer? Não vou fazer. Aquele que está debaixo de um vício, está debaixo de um querer, ele vai fazer apenas o que for agradável a esse vício. Aquele que é viciado em bebida alcoólica não pode deixar de beber.
de beber, porque ele foi dominado. Se tu tirar a bebida alcoólica daquela pessoa, ela vai estar em um estado de quase, para ele, para a pessoa, é morte praticamente. Ele não tá mais debaixo. E aquele que é convertido de verdade, ele tem essa escolha. Ele pode escolher beber, se ele quiser ir lá, vai. Ele vai se resolver com Deus depois. Ele tem a escolha, ele não tem essa necessidade, vamos dizer assim. Não tem esse desejo, ele não é escravo mais disso. Se ele foi no passado, agora ele não é mais. Se ele nunca foi, ele não vai chegar a ser escravo, porque agora ele é livre. Ele não é dominado pelo vício, ao contrário, ele tem domínio próprio contra aquele vício. E o quinto lugar é o contraste, vamos dizer, do destino. Fala ali, se a gente continuar lendo, no 22 fala que, mas agora vocês foram libertados do pecado e se encontraram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá falando aqui, que é muito interessante. A gente vai de novo na origem da palavra e tá falando aqui, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui a gente já entende já. A palavra tá bem clara para nós. Se continuar no pecado, tu vai herdar a morte. Mas se tu continuar sendo escravo de Deus, vamos dizer assim, sendo um servo de Deus, buscando a Deus, tu vai herdar a vida eterna, que é um dom gratuito, que é um presente dado a ti, não porque tu mereceu, mas porque é um dom, porque é um presente não se merece, o presente é recebido porque a pessoa se importou contigo, ponto final. E na origem da palavra, na verdade, Paulo aqui está comparando, vamos dizer assim, com dois soldados. O salário, que está dizendo aqui que é o salário do pecado, essa palavrinha, o salário, na verdade era a paga do soldado, é o salário, algo que ele ganhava arriscando a vida dele com o suor do rosto. Aquilo que a gente recebe todo mês, a gente trabalha todo mês, a gente recebe um salário. Aqui está sendo mais específico para o soldado, mas hoje em dia todo mundo faz isso por causa que Adão pecou. E tá falando aqui que essa palavrinha que fala do dom gratuito, ou dádiva também, no original, significa outra coisa também na vida do soldado. Só que a dádiva na vida do soldado, ela significa retribuição totalmente livre e merecidas, que algumas vezes o exército recebia. Então tá falando aqui, é uma retribuição, assim, a dádiva, é um presente que ele ganhava, vamos dizer assim, era um extra, assim, que ele ganhava, não porque ele mereceu aquele extra, mas porque simplesmente era livre e merecido, simplesmente porque era dado. Então aqui tá falando, eu amo ir para mais origem da palavra, porque daí a gente vê o quão perfeito a palavra do Senhor é. Aqui tá comparando como dois soldados, vamos dizer assim, na verdade, como o mesmo soldado. E ele tem a oportunidade aqui de servir ao pecado ou a Cristo. Aqui tá falando, se tu servir ao pecado, tu vai gastar o teu suor, tu vai trabalhar para ele, para no final tu receber a morte. Imagina tu trabalhar e receber a morte, tu gastar o teu suor, tu gastar a tua força, tu gastar a vida toda aqui na terra, para no final o teu salário, o teu ganho, o que tu ganhou com tudo isso? Vai ser a morte. Mas está falando aqui, mas também tu pode escolher fazer isso, como também agora tem um presente dado, tem um extra dado, que é muito melhor, que é a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus, que é o presente que Deus te deu. E se tu escolher isso, tu vai viver uma vida aqui na terra, servindo nas trincheiras do Senhor, e a eternidade com Ele, porque tu vai ganhar uma vida eterna, e não uma morte eterna. E é isso que nos é oferecido aqui. E no reinado da graça, a gente não recebe o que a gente merece. No final das contas, essa é a graça do evangelho. Tem muita gente que é olho por olho e dente por dente. O que tu vai fazer para mim, eu vou fazer para ti. E cada um recebe o que merece. A vida humana é assim. Tu vai fazer uma coisa, tu vai merecer, ponto final. Tudo que tu faz, em questão de trabalho, em questão de esforço, se resumisse a isso. Mas na lógica do Senhor é diferente. Se a gente realmente fosse olho por olho, dente por dente, o que tu vai fazer, eu vou fazer, a gente não estaria aqui, a gente teria condenado ao inferno. E essa é a graça do evangelho. Ai, fulano fazia aquilo e depois ele se converteu. Tá, esquece fulano, deixa fulano. Ninguém recebe o que merece, com a maneira que fulano fez e aconteceu, e agora ele está na presença do Senhor. Graças a Deus por fulano, porque é exatamente essa graça.
Se a gente realmente ganhasse o que a gente merece, meu Deus, aonde que a gente estaria? E essa é a graça do Evangelho, porque Cristo nos escolheu. Não porque a gente merece, não porque a gente deu o primeiro passo e falou, eu quero ser salvo. Não, porque Ele nos escolheu antes da gente querer alguma coisa, antes do mundo existir. Deus já sabia. Deus fez Adão e Eva à sua imagem, sabendo que eles iam errar. Ali a gente tem o livre-arbítrio por alguns minutinhos, vamos dizer assim. E hoje a gente tem esse livre-arbítrio, vamos dizer assim, de escolher o que a gente vai fazer. Isso é o presente dado. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que hoje a gente pudesse escolher o que a gente vai fazer. Se a gente vai pecar, que no final o salário vai ser a morte, se a gente vai ceder aos nossos vícios, ou se a gente vai escolher ser obediente em Cristo Jesus, que quando a gente obedece, a gente realmente é livre. É o contrário, as aparências enganam, vamos dizer assim, e da mesma maneira que as pessoas olham para nós e falam, nossa, tadinho, tão novo servindo a Deus, ou vamos dizer, ou não em questão de idade, às vezes só questão pra gente ser cristão mesmo, falar, nossa, tem que ir na igreja todo domingo, ver isso como um peso da nossa vida, nossa, não sabe o que é verdadeira felicidade porque não entendeu. Não, a gente sabe, porque nos é ofertado isso. Tem muita propaganda sobre isso, mas a gente escolhe permanecer nesse lugar que a gente está hoje, que a gente não mereceu, não é um lugar que a gente mereceu, mas é um lugar que nos foi dado graciosamente, porque hoje a gente faz parte da família, o nosso Pai nos deu e ninguém vai tirar. E era essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos essa noite. Eu passo a oportunidade ao pastor Telmo novamente. Glória a Deus. Certo, né, meus irmãos? Graças a Deus por a sua graça, né? Então, primeira coisa, damos graças a Deus por a graça de Deus.